Bom dia a todos, você pode tomar o seu lugar. Bom dia a todos que estão no seu lar, na sua casa, nessa manhã. Hoje está uma manhã muito boa, não está frio, e é uma pena que muitos, mesmo assim, escolheram ficar em casa, né? Temos lugares aqui na igreja hoje, e infelizmente pessoas continuam dando o nome e não vindo, né? Tem coisas que a gente não foge o nosso controle, né? Na minha linguagem popular eu diria assim, tem gente que só matando, né? Essa é a verdade, né? Esse é o meu sentimento. Tem gente que infelizmente não dá valor. Então já estamos restritos, e tem pessoas que não conseguem honrar a palavra. É por isso que a vida dessas pessoas não vai para frente, porque o sim delas não é sim, e o não possivelmente também não é não. E Jesus disse que o nosso sim seja sim, e o não seja não. Não vai, amém, não vai. Mas se vai, vai. Se colocou o nome, gente, venha. Ou não tranque, porque tem gente, diz um ditado popular, se é verdade ou é besteira, eu não sei, mas que tem um espírito maligno chamado tranca-rua. Eu não sei se é verdade isso aí, eu ouvi isso aí muitas vezes, né? Se é verdade eu não sei, mas se tem pessoas que ou têm o espírito ou são os tranca-rua, isso tem. Que são essas pessoas que dão o nome e não honram o seu compromisso e tiram o espaço. Como é que a gente vai avisar, gente, agora pela manhã, alguém para vir? Tem mais como. Então a gente tenta, mas não é possível, né? Então que bom que você tem despertado espiritualmente. Muitos não têm despertado, e eu tenho dito uma coisa, eu não tenho dúvida. Aqueles que não se acordarem diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu não sei se vão encontrar salvação. Não por Deus, não Deus, né? Deus ama a todos, Jesus morreu por todos, mas se diante de um tempo tão difícil as pessoas não se voltam para Deus, vão se voltar quando? Vão se voltar quando? Será que vai ter que piorar muito mais? Isso é um pensamento, gente. Será que vai ter que piorar muito mais para as pessoas reconhecer? Eu acho que nunca ficou tão claro, né? As pessoas estão percebendo que tudo que está acontecendo, gente que não está nem aí para as coisas de Deus, estão começando a dizer, isso está na Bíblia. As pragas estão na Bíblia, os gafanhotos estão na Bíblia, as questões climáticas estão na Bíblia. Então eu vejo que são formas de Deus se revelar, mas as pessoas não têm deixado que a mente delas também seja iluminadas, né? E eu vejo que tudo isso que está acontecendo tem a permissão de Deus e deve nos levar, primeiro, à nossa comunhão com Deus, segundo, a nós considerarmos os nossos caminhos. Tudo isso que está acontecendo deve nos levar a rever a nossa comunhão com Deus, e considerar, olhar para a nossa vida e rever os nossos caminhos, tá? Então, o primeiro ponto da mensagem de hoje, a mensagem é recomeçar, né? Estamos falando sobre recomeços, porque é fato, gente. Olha, quem não foi atingido diretamente, que não perdeu o emprego, que não, de alguma maneira, teve que fechar as portas do trabalho, ou pertencia a uma empresa que teve que fechar as portas, essas pessoas, elas vão ter que recomeçar. E o mais legal, gente, não é legal, né? A situação não é legal, mas assim, a nossa maior esperança, tá? Esse é o sétimo ponto, mas eu vou dizer agora. A maior esperança que o cristão ele pode ter é que, se tem uma coisa que Deus ele é especialista, é em recomeço. Amém? Deus é especialista em recomeço.
Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. E na história do povo da promessa, que a gente acabou de orar pelo povo da promessa, e algumas pessoas me perguntaram por que estamos orando pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país evangelizado, evangélico, um país cristão. E os Estados Unidos têm uma forte aliança com Israel, que é o povo da promessa. Porque muita gente não mexe com Israel, porque se mexer com Israel, mexeu também com os Estados Unidos. E é por aí, gente, é por esse caminho que nós temos que andar, que o Brasil deve andar. Então nós oramos pelos Estados Unidos, porque sabemos o quanto os Estados Unidos é um país cristão, assim como o Brasil se intitula, não perfeito, mas cristão, e porque dão essa cobertura, essa proteção. Os Estados Unidos abençoam Israel, por isso que os Estados Unidos já foi, não sei se ainda é de fato, né, mas o país líder no mundo, né, um país muito importante. Os Estados Unidos são um país importante no mundo até hoje, né? Não sei se ainda é o primeiro, mas é muito importante. Por quê? Porque eles têm esse princípio. Então, Deus é um Deus de recomeço, Deus ele é especialista em recomeços. Em toda a história do povo de Israel, o povo teve que viver inúmeros recomeços. Se você pegar a palavra de Deus para ler, e ler de uma forma histórica, você vai ver que Deus teve que recomeçar inúmeras vezes com o povo. Deus não mudou, mas Deus teve que ajudar o povo, abençoar o povo, para que o povo recomeçasse. Então, o que está acontecendo com a gente hoje, falando individualmente, para Deus não é uma coisa nova. Para Deus não é uma coisa nova. E Deus é um Deus especialista em recomeços. Mas o que a gente precisa? Agora vamos falar de uma vida espiritual. Nós estamos falando sobre restaurar o altar, sobre a gente, nesse tempo, resgatar os valores espirituais. É um tempo difícil, o que a gente tem que fazer no tempo difícil que a gente está passando? Ver o que é prioridade. A vida espiritual é uma prioridade. E todo prejuízo, toda dor, toda circunstância que a gente passa, ela nos diz alguma coisa. Assim como o corpo, a febre no corpo está dizendo alguma coisa, uma crise está querendo nos dizer alguma coisa também. Alguma coisa está errada. E uma coisa importante, gente, que eu entendo como fundamental, e aí é o primeiro ponto, tá? É que nós temos que aprender a buscar revelação em Deus. Buscar revelação em Deus. O que é uma revelação? É quando a nossa mente, a gente fala, né? Olha, eu tive uma revelação. Quando a gente consegue unir algumas peças, como um quebra-cabeça, às vezes a nossa mente ela está assim, vários pensamentos, e chega um momento que a gente consegue unir aquilo, a gente consegue chegar a uma conclusão, e a gente entende que isso é uma revelação. E o apóstolo Paulo, quando ele está orando pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Isso é revelação. É quando os olhos do nosso coração, tem uma outra tradução que diz, até a minha aqui, diz, e tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Revelação é quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, ele é iluminado. Quando alguma coisa inspira, alguma coisa fica clara na nossa mente. Quando alguma coisa fica clara dentro de nós, e a gente vê, é isso mesmo. É tão interessante isso no autoconhecimento. Quem já fez terapia entende isso. E muitos não sabem, mas eu já fiz terapia também. E é muito interessante essa questão de como essa questão do autoconhecimento. Gente, assim como o médico do corpo, né? Ele identifica os problemas que o nosso corpo está passando. Hoje, essa parte de terapia, ela é uma forma, é uma ajuda que a gente recebe para identificar
os problemas que a gente tem. Eu digo para você, olha, todo ser humano deveria de fazer terapia. Para o seu autoconhecimento. Para o seu autoconhecimento. Você ia curar muitas coisas na sua alma. Muitas coisas. E por quê? Porque a gente vai tendo revelação. Revelação. Assim como a ciência do corpo é de Deus, a ciência da alma, eu também creio que é de Deus. A gente vai tendo revelação de muitos comportamentos que a gente tem, de muitas coisas que a gente tem dentro de nós, que a gente gostaria de mudar e não consegue. Por que não consegue? Porque a gente ainda não teve a nossa mente iluminada, para a gente entender claramente que aquilo ali, que um comportamento ele é fruto de alguma coisa que nós temos guardado na nossa mente. Pode ser um trauma, enfim, pode ser até uma crença distorcida, uma meia-verdade, que a gente acredita naquilo e segue aquilo, e aquilo traz prejuízo para a gente. A gente é muito alienado. Sabe o que é alienado, né? Quando você faz um financiamento do carro, o carro fica alienado a um banco, fica preso. O ser humano ele é muito alienado a muitas coisas na mente, preso a muitas coisas na mente. E quero dizer, tá em você o querer se libertar disso ou não. Amém? E Paulo, ele ora pela igreja, olha, eu quero que vocês tenham os olhos do coração de vocês iluminados. E aí, se eles tivessem essa revelação, eles saberiam a esperança do seu chamamento. A esperança. Gente, por que Paulo está falando da esperança? A esperança do chamado de Deus, do chamamento de Deus. Deus chama a todos. Jesus disse, né, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas quando a gente tem essa revelação, a revelação de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida, a gente consegue se agarrar na esperança. Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente não pode deixar a esperança, a gente tem que estar agarrado na esperança daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus declarou, daquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho dito com muita frequência, as coisas mudaram, sim, mas Deus não mudou. O mundo, as coisas no mundo estão difíceis, estão, mas as promessas de Deus também não mudaram. O que Deus prometeu para você, aquilo que você tem como palavra de Deus no seu coração, elas continuam, elas permanecem, elas não mudaram. Mas quando que a palavra de Deus, ela se torna viva, quando eu creio nela, quando eu creio que aquela palavra é de Deus para a minha vida, quando eu tomo ela para mim. Porque aquilo que eu não tenho, que eu não creio da palavra, pega esse conceito. Ou pega essa revelação, porque o conceito você pode aprender e até decorar, mas se ele não for uma revelação, ele não faz diferença na sua vida. Um conceito que não ilumina o teu coração, ele não faz a diferença na tua vida, ele é só um conceito. Tem tanta coisa que a gente tem como conceito, que a gente lê, que um filósofo disse, que a Bíblia disse, que alguém disse, que pode ser para alguém um grande fundamento da vida, porque ele crê naquilo. Agora, se para mim é só um conceito, ele não muda a minha vida em nada. Estão entendendo, gente? Sim ou não? O que muda a minha vida é quando um conceito, ele traz uma revelação para mim. É isso que eu preciso para a minha vida. Ah, entendi. E vou trazer isso para mim. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Se vocês tiverem essa revelação, vocês vão saber a esperança, vocês vão ter esperança do chamado de vocês. Deus chamou vocês, Deus tem promessas para a vida de vocês, mas vocês só vão entender isso se vocês tiverem essa revelação. E a revelação da riqueza, da glória, da sua herança nos santos. Então, essa revelação que Paulo fala,
esse luminar que Paulo fala é uma revelação, é uma luz que entra na nossa mente e a gente consegue perceber algo novo. Amém? Gente, você tem que sair daqui hoje, ou se hoje não der, porque tudo é um processo. Você tem que continuar vindo, e vindo, até que você consiga perceber as coisas de uma maneira diferente. Paulo queria que essa igreja percebesse as coisas de uma maneira diferente. E a revelação, ela nos faz ver o que antes a gente não via. Ela nos leva a crer em coisas que antes nós não acreditávamos que seria possível. Isso a revelação faz. A revelação é quando a gente começa a crer em algo que a gente não acreditava antes. A gente começa a perceber o impossível. Então, para a gente recomeçar nesse tempo, nós temos que buscar a revelação de Deus. Você tem que orar nesse sentido. Gente, não saia daqui com conceito. Saia daqui nessa manhã com o entendimento dessa revelação. Peça para Deus iluminar os olhos do teu coração. Peça para Deus te ajudar a ver o que Ele tem, o que Ele quer dizer para você nesse tempo, nesse momento, nesse período, diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Você tem um chamado de Deus, todos temos um chamado de Deus. E há uma esperança nesse chamado, nós podemos confiar nesse chamado de Deus. Sabe, aquela questão assim, você foi chamado para uma entrevista e você tem uma esperança de ser contratado e aquele trabalho, ele vai ser bênção na sua vida. Assim é a esperança nesse chamamento, a esperança no chamado de Deus. O que diz o versículo 19? Olha o que diz ali. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que... A suprema grandeza do poder de Deus jamais vai ser alcançada por quem não crê. A suprema grandeza do poder de Deus é para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Deus se manifesta e vai ter na vida. Cada um tem o resultado daquilo que crê. Então, comece a orar nesse sentido. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Me ajuda a ver o que eu não estou conseguindo perceber com tudo isso. A gente está vendo o que está acontecendo, mas a gente não consegue perceber o que Deus quer nos ensinar com isso. Gente, e leve isso para a vida, porque hoje a crise é coletiva, mas todos nós temos crises pessoais. Todos nós temos crises pessoais. Gente, olha aqui uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, que eu acredito de verdade. A gente, estou falando interiormente, cresce mais, se desenvolve mais, a gente melhora mais na crise do que quando tudo está bem. Pode ter certeza disso. A gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta na primeira. Quando a gente acerta na primeira, a gente acha que é bom. Não é verdade? Estou falando de mim. Falo de uma coisa que eu reflito. Se a gente olhar para o histórico do apóstolo Paulo, ele era uma pessoa acima da média. Mas Deus deu um espinho na carne dele. E 3 vezes na história da vida dele, ele orou a Deus, pedindo: Deus, tira de mim. E Deus disse: Paulo, não vou tirar. E Paulo entendeu por quê. Ele teve a revelação. Paulo disse que ele entendeu que Deus não tirou ele, porque aquele espinho na carne esbufeteava ele. O que é esse esbufetear? Aquele espinho jogava na cara dele que ele não era quem ele poderia achar que era,
se ele não tivesse aquele espinho na carne? Tem gente que quer muito ocupar esse lugar aqui, que eu ocupo hoje, mas acha, tem muita gente que nem quer ocupar esse espaço, mas acha que é melhor que os outros. É por isso que você não cresce, porque você acha que é bom, porque você acha que é santo, porque você acha que é melhor que os outros. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu não mereço subir naquela escada ali. Porque só eu me conheço como eu me conheço. Só eu e Deus sabemos quem eu sou aqui, ó. Por fora é fácil. Mas aqui, ó, só eu conheço as minhas fraquezas, como elas são. Só eu conheço os meus defeitos. E quando eu olho para mim, eu não acho que eu sou digno de falar com vocês. E se vocês me conhecessem, vocês não me ouviriam. Amém, gente? Mas tem muita gente que acha que é bom. E esse talvez seja o seu maior defeito. Olha o que diz lá em Lucas, vou sair do meu esboço aqui, Lucas 19:8, eu acho, ou 18:9, um dos dois. Não, bota o 18:9 para mim, quero ver. Esse aí. Propôs também essa parábola a alguns, essa parábola foi para alguns. Essa palavra hoje é para você que está em casa, essa palavra é para alguns de vocês. Alguns. Alguns que o que, gente? Confiavam em si, se consideravam o quê? E faziam o que mais? Achavam que era tão bom e desprezavam os outros. Aí veio a parábola. 2 homens foram no templo com um propósito, os dois tinham o mesmo propósito, orar. Um fariseu, outro publicano. O fariseu, de pé, observe bem que a oração dele não chegou em Deus. Ele orava de si para si. A oração dele não chegou em Deus. De que forma ele orava? Ó Deus, graças te dou. Olha a oração dele. Obrigado, Deus, porque eu sou melhor que os outros. Ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens que roubam, que são injustos, que são adúlteros. E eu não sou nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano em pé, de longe, eu imagino o fariseu bem na frente da igreja, o publicano lá no cantinho. O publicano de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dele mesmo e dizia: Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Deus me ajuda, porque eu sou pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, olhe para a sua vida com sinceridade, porque tem gente que mente para si mesmo. Tem gente que mente para si mesmo. Busque, gente, quanto mais perto da luz, mais você vai ter a sua vida iluminada. Quanto mais perto de Deus, mais você vai contemplar o quanto, você e eu, né? Mais a gente contempla o quanto a gente tem sujeira. Quando eu conheci essa igreja em 99, eu achei que eu era uma pessoa boa. Fazem 21 anos já, e tanto. E eu continuo me achando péssimo. Por quê? Porque Deus é luz e Ele ilumina a minha vida.
e eu percebo o quanto a minha natureza humana, terrena e carnal é forte. E para mim vencer ela, eu tenho que estar muito firme em Deus. Amém? Na luta da carne contra o espírito, gente, só tem uma maneira de vencer: alimentar o espírito mais que quem tiver mais alimentado vai vencer. Segundo ponto, gente, agora voltando aqui, e eu vou acelerar, porque eu já falei muita coisa que não estava, mas que certamente era para alguns. A bênção é um caminho, gente. A bênção é um caminho. Você tem que entender isso. Lá em 1 Reis 2 e 3, aqui Davi, ele passa o reino para Salomão. Davi era rei de Israel, seu filho Salomão foi reinar no seu lugar. E aí Davi diz assim: eu vou pelo caminho de todos os homens. Ó, gente, a morte é certa. E ele diz para Salomão: coragem, Salomão, e seja homem, Salomão, seja homem. Agora olha o que ele diz: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Por que guardar os preceitos? Para andares nos seus caminhos. Quando você está em obediência a Deus, você está andando num caminho. Para guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Observe para quê? Para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. O caminho, a bênção, ela é um caminho, gente. Ela é um caminho. Ela é uma escolha. Todos nós temos caminhos para escolher, caminhos para andar. Esses caminhos estão ligados às nossas escolhas entre fazer o bem e o mal, o certo e o errado. São escolhas. E Davi diz: Salomão, seja homem, guarda os preceitos de Deus para andar nos caminhos de Deus. Porque ninguém vai andar no caminho de Deus se não estiver fazendo a vontade de Deus. E no capítulo 3, versículo 3, aqui tem uma coisa muito legal. Diz que Salomão amava a Deus, andando nos preceitos de Davi. Aquilo que ele aprendeu com Davi, ele continua andando. É um caminho. Um preceito, ele é um caminho. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, porque ainda não tinha sido construído o templo, então eles adoravam a Deus nos montes. E agora olha que interessante. Aqui tem uma coisa aqui interessantíssima. Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. Agora, olha, gente, como o desvio, ele é muito sorrateiro. Ele é muito fácil a gente não perceber que está se desviando. Capítulo 11, versículo 2. Mulheres de outras nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Isso aqui era um preceito de Deus. Deus tinha dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas com vocês. Por quê? Porque elas vos perverteriam o coração para seguirdes outros deuses. Olha aqui para mim. As pessoas com quem nós andamos pervertem os nossos caminhos. Não importa o quanto de personalidade forte você tenha. Todo mundo é influenciável. A bênção é um caminho. A bênção é um caminho, e quando eu saio desse caminho, eu vou estar em lugares errados, eu vou encontrar pessoas erradas, que vão me levar a tomar decisões erradas, e vão me afastar do propósito de Deus, do caminho de Deus e da bênção de Deus. Olha bem, Salomão foi o rei mais sábio que Israel teve. Mais sábio, gente.
não era qualquer um. E a estas mulheres ele se apegou com amor. E aí olha o que diz o versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Gente, Davi errou bastante. Mas Davi era um homem que errava e se consertava, e lutava contra os seus erros. Salomão errou, e se tem uma grande dúvida teológica é: Salomão foi salvo ou não foi salvo? Eis a questão. E aí o versículo 9 coloca para nós: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes apareceu e falou com ele. Deus se indignou, por quê? Porque ele deixou o caminho de Deus. Gente, a maldição na nossa vida é por uma escolha errada, por um caminho errado, por pessoas erradas, é por ligações erradas que a gente tem, que vem as maldições. Estou dizendo seja inimigo do mundo? Não, nem amigo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. A gente não tem que ser inimigo das pessoas, mas a gente tem que escolher bem lugares, escolher bem pessoas, porque uma pessoa certa é uma bênção, mas uma errada é uma maldição. Um caminho certo pode te levar a um lugar incrível, mas um caminho errado pode te levar a um lugar terrível. Por isso que eu falei quarta-feira ainda, né? A nossa mente, o nosso coração tem que ser o nosso GPS. Uma vez eu fui a Porto Alegre, logo que saiu o GPS, eu tinha que ir num lugar, eu não conheço Porto Alegre. Porto Alegre para mim é um drama. Aí botei um GPS. Gente, o GPS me levou numa bocada, que eu fiz o seguinte: eu vou voltar para o aeroporto é para lá, eu sei para onde é que é o aeroporto, então é para lá que eu vou, né? Eu vou voltar para o aeroporto e voltei embora e não cheguei no destino, porque o GPS me levou, talvez ele me levaria até onde eu precisava, mas o caminho que ele estava me levando eu não gostei. Muitas vezes, o caminho que a gente está andando está nos levando a lugares terríveis. E a gente nem percebe porque a gente está andando. Só percebe quando é tarde demais. Então, primeiro busque revelação de Deus. Daí você vai ter o caminho. E depois que você tiver o caminho, ande nesse caminho. Você está precisando agora de uma direção para a sua vida. Busque direção de Deus para a sua vida. E aí, ande nesse caminho. Terceiro ponto, oração não muda caminho. Oração não muda caminho. Olha o que diz lá em Isaías 58, 5, a partir do 5. Seria esse o jejum que escolhi? Deus falando, será que é isso que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, e incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? O povo tinha esse costume. As coisas estavam difíceis, aí jejuavam, né, se cobriam com pano de saco, ficavam deitados com a cara no chão. Deus está dizendo, será que é isso que eu estou esperando de vocês? Aí Deus diz que não, porventura não é esse o jejum que escolhi? Qual é que é o jejum que Deus escolheu? Solta o que te liga com a impiedade. Tem gente que jejua, mas continua ligado com coisas do mal, com coisas que não são de Deus, que não agradam a Deus. Deus está dizendo, o jejum que eu espero de ti é que tu jejue daquilo que te faz mal, daquilo que te liga com o mal. Solta as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão. O que é? A atadura prende. Quem já colocou uma atadura no braço, num tornozelo, num joelho, você sabe que a atadura ela é para imobilizar, é para prender aquilo ali, para travar.
Desfaça a atadura da servidão. Deixa aí livre os oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é. Olha o que é jejum para Deus. O que é que de fato faz diferença, gente? Não é o não comer apenas. Não sou contra o jejum. Mas não é o não comer. Reparta o teu pão com o faminto, acolha os pobres desabrigados, se tu vê alguém nu, cubra, não te escondas do teu semelhante quando ele está precisando de alguma coisa. Aí observe bem, quando você anda no caminho certo, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a justiça irá diante de ti, a glória do Senhor vai ser a tua retaguarda. Olha que tremendo isso aqui. Olha que tremendo o que a palavra de Deus diz. Quando a gente andar no caminho certo, quando a gente se desligar do que tem que se desligar, se afastar do que tem que se afastar. Então clamarás, e o Senhor vai responder, vai gritar por socorro, Ele vai dizer, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o dedo que aponta, o dedo que julga, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e o teu pior dia, e a tua escuridão vai ser como o meio-dia. O Senhor te guiará quando, gente? Sempre. Sempre Deus vai te guiar. O que a gente está passando, a crise, vamos pegar a crise econômica que preocupa muita gente. Abraão passou por momentos em lugares com crise econômica. E Deus disse para ele, desce ao Egito. Ele desceu e lá ele foi abençoado. Isaac passou por uma fome, está lá no capítulo 26 de Gênesis, pior que Abraão tinha passado, o pai dele. E aí o que o pai dele fez quando veio a fome? Foi para o Egito. Quando veio aquela fome, pior que a do tempo do pai dele, qual foi a ideia que Isaac teve? Eu vou ir para o... Deus disse, não vai para o Egito. Fica e semeia nessa terra. E ele ficou, semeou e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. O que aconteceu com Abraão e com Isaac? Eles foram guiados pelo... A crise veio, mas Deus dirigiu o caminho deles. Amém? A crise está aí, mas peça a revelação de Deus, peça para Deus iluminar a tua mente, para que você saiba o caminho que você deve andar, o caminho que você deve seguir. Que o Senhor guie você sempre. E aí o que mais diz ali? Fartará a tua alma até nos lugares áridos. A gente vai ser farto. E fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial. Olha isso aqui, gente, um manancial cujas águas jamais faltam. O que disse Jesus lá em João 7,38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O caminho ali que Deus apontou através de Isaías, dizendo, olha, esse é o jejum. Se você olhar, o jejum era um caminho. O jejum estava ligado a preceitos de Deus. Os mesmos preceitos que Davi diz para Salomão, Salomão, anda nesses preceitos, anda nesse caminho. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Porque a bênção, ela é um caminho. E a maldição também é um caminho. E aqui Jesus está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura, conforme aquilo que a Bíblia diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Por que um rio de água viva, gente? Porque a água transmite vida. Aliás, a vida na água, né? A vida na água. Um rio tem dentro dele vida. O nosso corpo, 70% é água. Água é vida, gente. Água é vida. E é interessante porque nesse tempo, as pessoas procuravam uma fonte que elas chamavam de fonte de águas vivas.
O que era uma fonte de água viva? Era uma fonte que ela não secava nunca. Tem fonte que seca com a seca. E eles procuravam essas fontes de águas que eles consideravam fontes de águas vivas, porque a água ela é essencial. É ou não é, gente? Sim ou não? Tem como viver sem luz? Tem. E sem água? Não. Tem como viver sem luz, mas não tem como viver sem água. Claro que a luz faz uma falta hoje absurda, mas tem como sobreviver sem ela. Agora, não tem como sobreviver sem água. Sem luz vai, sem água não vai. Então eles tinham esse entendimento que eles precisavam de uma fonte de água viva. E Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Isso para eles era muito claro, porque um rio de águas vivas era tudo que eles precisavam para viver. Pode ver que as cidades, elas sempre começam perto do rio. Sempre começam perto de um rio. Cidades começam por ali. Por quê? Porque era um lugar também de transporte. Isso é história, né? Porque perto do rio tem vida. Pode ter a seca que tiver. Passe perto de um rio e veja como é que está a vegetação do lado. Está verde. O que disse Davi no Salmo 1 e 3? Ele diz ali que aquele que se afasta do caminho dos ímpios, medita na palavra do Senhor dia e noite, será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folha não murcha, e tudo quanto ele faz vai ser bem sucedido. E Deus está dizendo que, quando o nosso caminho ele está certo, a nossa vida ela vai fluir como um rio. Foi o que Deus disse lá em Isaías. Então, oração não muda caminhos. Não adianta eu orar, eu jejuar, eu prometer, mas eu não mudar os meus caminhos. Gente, a maioria ora, mas ninguém muda a direção da vida. Por isso que a vida também acaba por não mudar. Então, a nossa vida ela pode recomeçar a partir do momento que nós mudamos os nossos caminhos. Quarto ponto, não existe mudança, não existe recomeço sem mudança. Não existe recomeçar sem mudar. Quando você chega no fim, vamos lá, seja um divórcio, tá? O divórcio é um fim, e ele vai exigir de você um novo começo. Um novo começo, um recomeço. Agora, se você continuar no mesmo caminho, qual é o fim, gente? Qual é o fim do seu segundo casamento? Divórcio, ele vai ser o mesmo fim. Tem pessoas que dizem assim, tem um ditado que diz assim, um ditado que eu até acho assim muito brega, muito, que tem homens que no segundo casamento, eu vou falar como eu ouço, tá? Que eu já ouvi isso algumas vezes, são que nem uma cadela. Chega a ser assim, né? Até muito feia a colocação, né? Mas na verdade, a expressão poderia ser de uma maneira muito diferente, muito melhor, né? É que eu acho que alguns homens, eles entenderam que se eles não mudarem, vai acontecer tudo de novo. Tá, eu dei o exemplo de homens, mas mulheres, levem isso também para a vida. Levem isso para a vida. Todos nós, isso é para todos nós. Não existe recomeço sem mudança. Se você recomeçar e não mudar, o seu fim ali na frente vai ser exatamente o mesmo. A sua vida vai ser um ciclo, você vai correr que nem cachorro atrás do seu rabo. E não vai ter mudança. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, e aí vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja aqui, as pessoas, a levarem a sério a vida cristã. Levarem a sério. Por exemplo, estava frio domingo passado, estava frio demais quarta-feira. Eu acredito, eu senti o mesmo frio, eu sou bem friolento, inclusive. Agora, eu não deixei de buscar Deus, nem na quarta e nem no domingo passado, e eu não deixei de trabalhar na segunda. Leve a sério a sua vida espiritual como você leva a sério o seu trabalho. Leve a sério a sua vida espiritual como você leva a sério o seu trabalho. O seu trabalho você acorda quando tem que acordar, com frio ou não, cansado ou não, disposto ou não, alegre ou não, motivado ou não, a gente vai trabalhar. É ou não é verdade, gente? A maioria, né? Tem exceções, né? Mas a maioria trabalha igual. Come igual, não importa se está ruim ou se está mal. Mesmo quando está mal, eu vou comer só um pouquinho. Mas come, né? Porque eu preciso comer para não ficar fraco, né? Não é assim o papinho do doente. Doentinho, né? Come só um pouquinho, não, tem que comer. Tem gente que tem reserva aí para um ano. Segundo estatísticas aí de países onde a fome é grande, bom, no Brasil morre gente de fome, né? Isso aí ninguém publica. A gente vai realmente ter fome depois de uns 2 dias. O primeiro dia é só... Quem já fez jejum de 48 horas? Eu também já fiz. Gente, chega no final dos 48, a gente não está com fome. O pior é o primeiro dia é terrível. Tu vai fazer um jejum, é o seguinte, né? Às vezes tu procura comida e não acha. Tu vai fazer um jejum, tu abre uma gaveta e rola uma bolacha. Tu abre a geladeira, cai uma maçã no teu pé. Tu nem come maçã, mas daí cai a maçã, tu olha, nossa, como essa maçã é brilhosa, vermelha, suculenta. Quando a gente está de jejum, gente, a pessoa te liga para tu comer uma carne, sabe? Olha, é interessante. Tudo fica lindo quando tu está de jejum. Uma coisa boa para você, jejue mais, de tudo. Aí você vai ver como a sua vida é boa e é bela. Amém? Jejue das pessoas que você vive reclamando. Aí vai dar saudade, você vai... o que tinha de gente aí querendo abraçar. Naquela primeira quarentena que a gente diz, ai que saudade de abraçar, mas quando pode não abraça. Que saudade na igreja, quando os cultos eram só online. Pois é, agora pode não dar o nome e ainda não vem. Gente, o povo tem o que merece, amém? A gente tem o que merece. Se a nossa vida está boa é porque a gente merece. Se a nossa vida está uma porcaria, olha para mim aqui, é porque a gente merece. Cada um tem o que merece. Tu olha às vezes assim, às vezes dá dó. Às vezes tu quer ajudar. Mas se tu vai conhecer a pessoa um pouquinho melhor, tu vai descobrir que a pessoa... Não estou dizendo que a vida, aos olhos humanos agora, não espirituais, não estou dizendo que a vida é totalmente justa. Aos nossos olhos, tá? Deus é justo. Mas, se tem uma coisa que, nesses anos aí de conviver muito com pessoas por causa da igreja, é que a vida retribui segundo aquilo que cada um propõe. Ela retribui. A vida só responde. Tá, mas voltando aqui, Paulo, ele está falando que sem disciplina, por isso o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, sem disciplina, sem esforço, sem uma renovação de mente, a gente não vai experimentar a vontade de Deus. Isso aqui dá para levar para qualquer área da vida. Gente, ninguém vai recomeçar sem mudar a mente e se esforçar e se disciplinar. Ninguém vai mudar, não existe recomeço sem mudança, e não existe mudança sem disciplina. Não existe mudança sem renovação na maneira de pensar. Tudo que eu consigo mudar na minha vida, passou pela minha mente e exige o meu esforço.
Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Às vezes a gente conversa com as pessoas e muitos não estariam aqui se tivessem me conhecido há 10 anos atrás. Quem me aguentou há 10 anos atrás tem lugar no céu. Amém? Meus parabéns, você é diferente. Porque, por favor, às vezes as pessoas dizem para mim assim, tu lembra que tu disse isso? Não, não me lembro, mas se eu tivesse me ouvido, eu tinha saído da igreja. Se eu tivesse me ouvido, né? Mas as pessoas aguentaram. É porque essa igreja ela é de Deus, gente, pode ter certeza que essa igreja é de Deus. Mas como é que foi que eu consegui mudar? Primeiro, é vendo que aquilo não era a melhor maneira de fazer as coisas. Segundo, eu tive que mudar a minha maneira de pensar. E terceiro, eu tenho que me esforçar. Porque aquilo continua aqui dentro, gente. Vocês não têm noção como tem vontade de sair para fora às vezes. Está aqui. É a minha natureza terrena, humana, como disse Tiago, animal e diabólica. Tiago diz exatamente isso. Que a nossa natureza, humana, ela é animal e diabólica. É mole? Todo mundo tem um diabo aí dentro. Não no sentido, como se diz assim, no sentido figurado, né? Mas todo mundo tem o Espírito Santo também dentro de si. Amém? Se você tem as duas naturezas, a humana que cogita as coisas do mundo que são influenciadas pelo diabo, é disso que eu estou falando. E a de Deus, a espiritual, que busca a vontade de Deus. Está aí dentro, está dentro de nós. E essa é uma luta que a gente tem que travar. Então não existe recomeço sem mudança, não existe mudança sem mudar a forma de pensar. Se você não criticar a sua maneira de pensar, você não vai mudar. Se você não duvidar daquilo que você tem como crença e verdade na sua vida, você não vai mudar. Eu digo uma coisa, não existe truque, nem mágica. Eu gosto quando, a gente falou isso há 2 domingos atrás, eu acho, né, quando Elias chamou todo mundo para perto para ver o altar, porque não tinha truque nem mágica. Tinha fé, tinha obediência, tinha fidelidade, tinha perseverança, tinha disciplina, tinha esforço, tinha dedicação, tinha conserto, mas não tinha truque. A vida não tem milagre, gente. Não tem milagre. Falando com grandes pessoas, ou com pessoas não tão grandes, ou até com pessoas bem pequenas interiormente, você vai ver, não tem truque, não tem mágica. Tem trabalho, tem dedicação, tem esforço, tem disciplina, tem fé, tem obediência. Amém? Quinto ponto, para recomeçar, é preciso coragem e atitude. Você tem que ter coragem para deixar o passado e aceitar o que você não pode mudar. Tem coisas que não estão na nossa mão, gente. Tem coisas que a gente não pode mudar, então a gente tem que aceitar. E a gente precisa de coragem para aceitar, coragem para deixar para trás o que foi, e a gente tem que ter atitude para seguir em frente. Coragem para aceitar e atitude para seguir em frente. Atitude de recomeçar. Sexto ponto, para encerrar. Perseverança. Perseverança. Todos começam, mas poucos continuam. Aliás, perdão, muitos começam, mas poucos dão continuidade. Olha, a gente ouve falar aí do criador do Facebook, né, que em, sei lá, poucos anos ali ele explodiu. Mas de modo geral, tá? Existem exceções, como tudo na vida, mas de modo geral, as pessoas que cresceram em Deus, as pessoas que
enfim, tem uma família abençoada hoje, é porque superaram muitos desafios. As pessoas que cresceram espiritualmente são pessoas que, mesmo em meio a crises, tempos difíceis, elas buscaram de Deus revelação, direção para a vida. As pessoas que hoje têm famílias abençoadas aí de 10, 15, 20 anos de casamento, aquelas de 30, 40, 50 anos de casamento, que a gente admira hoje, são pessoas que eles souberam superar desafios. Eles não desistiram. Gente, olha aqui para mim. A decisão das pessoas mais fracas sempre é desistir. E se alguém que te orienta a desistir é fraco também. Os fracos desistem. Os fortes persistem. Amém? Uma pessoa que venceu é porque é uma pessoa perseverante. O perseverante, não tem como tu vencer alguém que não desiste. Não tem como. Não tem como tu vencer alguém que não desiste. O Capitão América, quem já olhou o filme do Capitão América, ele era bem fraquinho, né? E ele apanhava de todo mundo. Só que ele aprendeu a apanhar. É um filme bobo, né? Mas sempre tem uma liçãozinha, né? E aí depois ele vira o Capitão América. Mas ele está apanhando de novo, né? Porque é sempre assim, é que nem o Rambo, né? Ele sofre o filme inteiro, no final ele pega uma metralhadora e acaba o filme, né? Aí ele apanha e ele tem o mesmo princípio de quando ele apanhava porque era fraco. Ele diz isso, eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. Tu pode bater em mim o dia inteiro, eu não vou desistir. Esse é um princípio que a gente tem que levar para a vida. A gente não pode desistir, a gente tem que perseverar. Isso é para a salvação. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim, ele vai ser... Gente, a salvação vai ser para quem persevera, não é para aquele que vem, daqui a pouco vai. Tem muita gente assim na igreja, alto e baixo, vem, daqui a pouco vai, vem, vai. Começa, para. Então, persevere. E o sétimo ponto, eu já falei sobre ele, e a gente encerra, lembrando que Deus é especialista em recomeços. Então, leve isso para a sua vida, leve essa mensagem para a sua vida. Eu sinto muito pelo que está acontecendo com o mundo, com pessoas de perto da gente. Eu acho que como igreja não eu agora, não aqui a instituição MBCV, mas igreja, família da fé, nós aqui, nós poderíamos ajudar muito mais uns aos outros, pensar muito mais uns nos outros, mas não depende só de mim, depende de você ter essa revelação no seu coração. A gente podia ser muito mais igreja, amar muito mais, ajudar muito mais, contribuir muito mais, mas enfim, isso é uma outra pregação. Mas indiferente a isso, gente, mesmo que nós, como família da fé, deixemos a desejar, Deus não muda, Deus não falha, Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. Então, olha aqui para mim, não desista. Deus não mudou os planos que Ele tem para você, e são planos de bem, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Deus não mudou os planos dEle. Então, não pense em desistir. Olha aqui para mim, estou encerrando. Não pense em desistir. Deus não mudou. Talvez você tenha mudado com Deus, mas Deus não mudou com você. Então volta e te volta para Deus. Porque o diabo ele é muito desgraçado. O diabo é derrotado. Mas muita gente tem medo do diabo. E o diabo, ele trabalha na mente das pessoas, fazendo as pessoas acreditar que elas não, que é utopia acreditar nas promessas de Deus. O diabo é um derrotado que vence as pessoas com ideias erradas. E nós somos mais que vencedores, mas aceitamos
as palavras de derrota que o diabo coloca na nossa vida através de situações, circunstâncias e pessoas. Ele é um derrotado, mas que tem vencido. E nós somos vencedores, mais que vencedores, mas aceitamos uma vida de derrota. Como eu posso mudar isso? Mude aqui, ó. Creia mais nas promessas de Deus. Deus te chamou para vencer. Amém? E aquilo que Deus tem como plano para nós vai além do que a gente tem como sonho de vida. O que Deus tem como plano para nós vai além dos nossos sonhos de vida. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então pare de aceitar uma vida de derrota. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar, nós aqui, você que está em casa, vamos orar. Não aceite uma vida de derrota, se Deus já nos deu uma palavra de vitória. Deus já nos deu uma palavra de vitória. Não vamos aceitar uma vida de derrota. Tudo está nos nossos caminhos. Então, eu comecei e termino dizendo, esse tempo tem que nos levar para Deus e nos fazer considerar os nossos caminhos. Pai, como igreja, como tua igreja, como teu povo, como teus filhos e tuas filhas, nós queremos orar a Ti, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos descobrir a esperança do nosso chamado, a esperança da nossa vocação em Cristo. Eu quero abençoar todos os que aqui vieram, aqueles que nos acompanharam de casa. Eu abençoo e peço a Ti, Paizinho, que abra os olhos do coração e que cada um tenha essas revelações espirituais, para que possa, ó Deus, olhar para a sua vida, serem iluminados e consigam, Senhor, avaliar os seus caminhos, considerar os seus caminhos, considerar, ó Deus, os seus vínculos, que cada um possa, Senhor, se desligar daquilo que os prende debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão, debaixo de maldição, e que os impede de viver a vida que o Senhor preparou para aqueles que te amam, ó Pai. Que cada um aqui desenvolva esse amor por Ti, que cada um ande no caminho certo. Senhor, que possamos descobrir o Teu caminho e andar nele, e não nos desviar desse caminho. Que possamos ter coragem, ter atitude, ser perseverantes e confiar que o Senhor é um Deus de recomeços, Pai. Eu abençoo a todos, peço uma semana abençoada e que essas palavras, Senhor, que as revelações dessa manhã, na mente e no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, continuem, Senhor, ministrando a nossa vida e dirigindo os nossos caminhos. Eu abençoo a todos, peço uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.